A Torto e a Direito, um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Olá, muito boa tarde, bem-vindo ao Torto e a Direito, a edição deste dia 21 de junho com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Hoje vamos espreitar essencialmente para fora do nosso país, mas já lá vamos. Começamos com as notas de abertura. Bento Anastácio, bem-vindo, boa tarde. Que destaques queres fazer no início do programa de hoje? Boa tarde, Luís. Boa tarde ao Alberto e ao Ricardo e a quem faz o favor de me escutar. Eu vou começar com... tenho dois breves apontamentos. Um, de uma imensa alegria ao ver que dos lados da América Latina continuam a soprar ventos de mudança. Chegou onde ninguém poderia esperar há 6 meses atrás. Gustavo Petro é presidente eleito da Colômbia. Espero que chegue a tomar posse, que depois dos inúmeros números durante a campanha e das duas tentativas de assassinato que passou nos últimos 4 anos, chegue vivo a agosto para que então a Colômbia passe a ter pela primeira vez um presidente, um governo, uma maioria junto do povo e gente que está na disposição de acabar com, ou pelo menos tentar pôr fim à corrupção e sobretudo, ao flagelo do narcotráfico. Espero que a Colômbia siga o caminho do discurso presidencial, do discurso de vitória do Gustavo, e que se torne numa referência a nível da ecologia, que de facto passe a ter como prioridade a questão da sobrevivência e da segurança na Amazónia, que, como disse, os Estados Unidos se sentem à mesa para discutir uma questão complicadíssima como o narcotráfico e o tráfico de madeiras preciosas e de minerais na Amazónia. Daqui a minha saudação ao povo da Colômbia e o meu abraço solidário aos meus camaradas do Partido Comunista da Colômbia. Em contraste, até pode parecer, poderia fazer aqui algum humor se não tivesse mal disposto. Vi eu, no dia 5, dia de Corpo de Deus, feriado religioso que, como não sendo católico, obviamente, respeito... Foi dia 16, foi dia 16. Dia 16, na quinta-feira. Sim, mas como não és católico, estás desculpado. Pronto, obrigadinho. Como respeito os dias santos das outras religiões, num Estado laico e republicano, é absolutamente inadmissível ver a personagem que, neste momento, é titular do cargo, de joelhos, ao lado de uma pretensa candidata ao cargo de rainha do país, em frente a Sua Eminência, o Cardeal. Eu não tenho nada a ver com as opções religiosas de cada um. Toda a gente sabe, e quando ele foi eleito, toda a gente sabia que o professor Marcelo Rebelo de Sousa é católico, apostólico, romano, praticante. É um direito que tem e deve ser respeitada a sua opção religiosa como se tivesse outra qualquer. Agora, o que não pode expor é um país ao vexame. Porque isto já não é a brincadeirinha do Sr. Presidente da República andar a dar beijinhos na barriga de grávidas. Isto é uma questão de Estado e é uma questão séria. Viu-se vários vereadores e de todas as forças políticas eleitas na Câmara Municipal de Lisboa que participaram na procissão, já que é uma tradição anterior à própria República os membros da Câmara participarem naquela procissão. Assim o fizeram e mantiveram-se dignamente de pé. Não
hostilizando o sítio onde estavam, não hostilizando o momento religioso profundo de celebração em causa e dignificando-a. Agora, de joelhos, o Presidente da República, onde é que a gente chegou? Eu estou a começar a ficar farto das palhaçadas do Sr. Presidente da República. Mas, Ficam as notas do Bento? Mas, Luís Matias, Bento, explica lá. Mas o Presidente da República estava de joelhos quando, onde, como? Na procissão do dia de Corpo de Deus, sim, há uma imagem em que, ao final da procissão, está um refeitório enorme para o Sr. Presidente da República e ao lado para a esposa do pretenso candidato a rei. sim. Depois, com as autoridades civis e militares e não sei o quê, tudo ali. A mim o que me indigna não é o facto de, naquele momento, não ser o cidadão Marcelo Rebelo de Sousa que pode, e se achar que deve, o deve fazer, estar de joelhos numa qualquer cerimónia. Enquanto Presidente da República, não pode estar. Fica a nota do Bento Anastácio. Partimos para... Mas, Bento, temos de avançar, Ricardo. O jogo ficou... Aquilo que te chocou foi o Presidente estar de joelhos, ou foi o Presidente estar de joelhos e a candidata, pertence a candidata a rainha, estar de pé e não... Não, estar de joelhos a seu lado. A seu lado. No sítio onde, segundo o protocolo da República, estaria a legítima esposa de Sua Excelência o Presidente da República, que, como se sabe, é separado e, sendo católico, se recusa a voltar a casar. Porque isso é um direito que o cidadão tem. Isso são questões do foro íntimo do Sr. Presidente, do Sr. Professor Marcelo Rebelo de Sousa, das suas convicções religiosas, que eu respeito, mas alto e para o baile, quando deixa de ser o senhor professor e passa a ser o senhor presidente. Ora, entretanto, o Ricardo já fez aqui também alguns pedidos de esclarecimento. Com o que é que termina a sua nota de abertura depois destes esclarecimentos? Não, eu não comecei. Terminar. Boa tarde, Luís Matias. Boa tarde, Alberto Magalhães. Muito rapidamente, Ricardo. Boa tarde mesmo para ser muito rápido, está bem? Boa tarde aos nossos ouvintes também. E o meu pedido de desculpa por ter falhado na sessão anterior. Eu tenho de respeito pela minha presença aqui neste programa e só falho mesmo quando não posso, quando as minhas obrigações profissionais e eventualmente pessoais, algumas vezes tento resolver as questões pessoais a contento da boa gravação do programa, mas não pode mesmo estar, e portanto o meu pedido de desculpas para alguns dos ouvintes foi uma sorte, não me tiveram que maturar, não é? E pronto. Bom, a questão do Bento Anastácio eu fiz alguns pedidos de esclarecimento porque não assisti, fiz alguns pedidos de esclarecimento propositados, irónicos, provocatórios, às vezes também, mas não vou... Também te respondi à letra. Não vou debruçar-me sobre isso, mas não queria perder aqui a oportunidade para... porque acho que é pertinente. Nós outro dia abordámos aqui a questão do Lusitano de Évora. E eu abordei com respeito, enquanto praticante que fui, enquanto sócio, enquanto simpatizante, enquanto dirigente que fui também, enquanto tudo o meu respeito pelo grande Lusitano de Évora, por Lusitano de Évora. E reforço, porque a posteriori da nossa intervenção houve mexidas a partir, em volta do Lusitano de Évora. Infelizmente para nós, para todos nós, para a comunidade, para o Lusitano de Évora, Carlos Falé, que foi um grande jogador do Lusitano de Évora, um grande jogador não só de nível regional, mas de nível nacional, e atingiu essa projeção porque praticou no Lusitano de Évora, faleceu. E, portanto, as minhas homenagens ao Carlos Falé,
com quem ainda tive a oportunidade de bater umas bolas. Eu era muito miúdo, treinava no Lusitano, Carlos Falaio estava na fase final da carreira de jogador dele e treinava no Lusitano de Évora, embora jogasse no Calipulense, julgo eu. E impressionava-me a forma, eu nunca gostei de jogar de cabeça, embora seja alto, nunca gostei de jogar de cabeça, e impressionava-me a forma como o Carlos Falaio, já na fase final da sua carreira, se levantava de braços abertos e cabeceava, jogava bem de cabeça, aquilo era enorme, eu ficava a olhar para ele cá de baixo. E estou a olhar para ele cá de baixo também, a minha homenagem ao Carlos Falaio, que ainda por cima era um homem, era um cidadão simpático, era um gentleman, e que o tempo vai passando, era o último sobrevivente daquela epopeia que foi a vida esportiva do Lusitano de Évora, enquanto representante do futebol eivorense no Campeonato Nacional da Primeira Divisão. E portanto, fechou-se aqui um ciclo que eu não me canso de homenagear, porque é uma referência, ou deveria ser uma referência para todos nós. Isto é transversal às várias, não só o futebol. O futebol foi notável nessa época, mas o Lusitano é muito grande por tudo o resto, pela parte esportiva, pela parte cultural, e portanto as minhas homenagens ao Carlos Falaio, a todos aqueles que o Carlos Falaio ao lado dele, sei lá, o Vital, o Mitó, o Paixão, o Tio Tónio, todos eles, a epopeia que foi o Lusitano de Évora e aquilo que é o Lusitano de Évora do ponto de vista histórico. Portanto, que ninguém, e sobretudo que ninguém faça política, nem tente fazer política com o Lusitano de Évora, que respeite o Lusitano de Évora e que o Lusitano de Évora se saiba respeitar e que olhe como referência para essa epopeia e que se relance enquanto clube esportivo transversalmente às várias modalidades. E, portanto, que ninguém menospreze, a troco de nada, e muito menos que ninguém faça política com o Lusitano e que deixe o Lusitano ser naturalmente a par das outras entidades esportivas, dos outros clubes a nível regional e nacional, mas que não se interponham de uma forma pouco nobre na vida do Lusitano de Évora. E, portanto, Fica a nota. A minha homenagem ao Carlos Falaio, a todos aqueles Obrigado, Ricardo. que praticaram e praticam desporto no Lusitano de Évora. Fica essa homenagem na nota de abertura deste Torto e Direito. Passo ao Alberto Magalhães. Boa tarde, Alberto. Bem-vindo. E quais as tuas notas para a abertura do programa? Boa tarde aos da casa e boa tarde aos nossos ouvintes. Primeira nota. Finalmente, a Federação Internacional de Nadadores tomou a dianteira nestas questões e pôs os trans, aqueles que passaram de homem para mulher, a competirem entre eles e não a competirem com as mulheres ou, se quiserem, as pessoas com útero, como agora se As mulheres X, é assim que se diz. Sim, cis ou as pessoas com útero. As mulheres XX. Portanto, os trans vão ter que competir com trans e não com pessoas com útero, o que é uma felicidade para o desporto. A segunda nota tem a ver com um estudo da Fundação José Neves, um estudo intitulado Estado da Nação, que estudou a evolução do trabalho e do ensino nos últimos 10 anos, a partir de 2011, se não estou em erro, para cá, e que chegou a algumas conclusões interessantes agora, e até vem a propósito, por causa daquela botada do Primeiro-Ministro de convidar os empresários a aumentarem o salário médio em 20% até ao fim da legislatura. E ficámos a saber, com esse estudo da Fundação José Neves, que o salário dos que têm o ensino básico, e aqui ensino básico até ao 9º ano, subiu nos últimos 10 anos, mercê da grande subida que teve o salário mínimo nacional. Depois, com o ensino secundário e o ensino superior, o salário médio desceu. O secundário, as pessoas que têm o ensino secundário como habilitação, o salário médio dessas pessoas desceu 3%. Mas o salário médio dos licenciados desceu nada mais nada menos que 11% nos últimos 10 anos. E ficamos também a saber que em 2019 os trabalhadores não qualificados da Finlândia, da Áustria, da Holanda, da Dinamarca e do Luxemburgo, os não qualificados, ganhavam mais do que os licenciados portugueses. Também ficámos a saber, por último, que a produtividade portuguesa perdeu terreno face à média europeia. Portanto, estamos cada vez mais afastados
em termos de produtividade e, consequentemente, em termos de salários. E para já fico por aqui. A nota de abertura do Alberto Magalhães no programa de hoje. Como disse logo no início, vamos hoje falar muito do que se passa fora do nosso país. E começamos com eleições. Eleições lá fora, mas que acabam por estar perto. Quer as eleições realizadas em França, quer também as mais próximas da Andaluzia. Mas na França, as eleições de domingo deram uma vitória ao Ensemble de Macron, mas sem maioria absoluta. Portanto, o partido que apoia, ou melhor, esta coligação que suporta, uma coligação que suporta o Presidente da República francês, perdeu a maioria absoluta. O segundo lugar ficou para a NUP, a coligação das esquerdas, depois o partido de Marine Le Pen e, no quarto lugar, os republicanos. Já aqui ao lado, em Espanha, se na França se diz que os extremos estão a crescer, aqui ao lado, na Andaluzia, parece ter acontecido o contrário, com o Partido Popular Espanhol a conseguir a maioria absoluta na Andaluzia, o que aconteceu pela primeira vez na história desta região, a afastar o Vox do suporte que lhe havia dado nos últimos anos para ter governo, ou seja, a extrema-direita, e os partidos à esquerda, as coligações à esquerda, derivadas do Podemos, do antigo Podemos, vamos dizer assim, perderam também muitos votos e ficaram com apenas 7 lugares no Parlamento, dos 17 que tinham. Começo pelo Bento Anastácio. Bento, que análise fazes? Tu muitas vezes puxaste aqui o assunto das eleições em França e, concretamente, a ação da NUP para alguns dos teus comentários. Então vamos lá dividir isto por países, porque senão a gente não se entende. Ou por hemisférios. Podemos começar por falar da França, se entenderes. Comecemos por França. Nós temos uma situação em França que já não se via desde o tempo do presidente Mitterrand, em que a maioria presidencial não se reflete depois numa maioria na Câmara Legislativa. Em França isto não é natural, não é normal, vem criar aqui uma nova situação. Eu tinha dito que, já aqui há uns tempos, quando falamos de França, que o regime um regime presidencial, em que a maioria é constituída à volta de um presidente que não sai da área normal dos partidos, como foi o caso de Macron, sobrevivem quando temos em França, quando há homens como o de Gaulle, que obviamente não é uma pessoa da minha área política nem lá fora, nem lá perto, mas que não quer dizer que não se saiba ver a dimensão de cada um. E o de Gaulle era o de Gaulle, o Macron é o Macron. O que acontece neste momento é que há, de facto, um início de polarização, em que se pode dizer que o partido de Marine Le Pen tem um aumento estrondoso em termos numéricos. É facto que quase que tem 10 vezes mais o número de deputados, que visto assim à primeira vista dá assim parece que é uma revolução à extrema-direita e não é nada disso, já que o que acontece é que na segunda volta, no caso em que houve confrontação entre candidatos da Unidade Popular e candidatos da extrema-direita, o Centrão preferiu votar em Le Pen. Portanto, a gente da área do Macron, gente do Partido Republicano, que foram votar na extrema-direita em detrimento de quem estava à esquerda. Portanto, ficou claro que é preferível para esse setor a extrema-direita à esquerda consequente. É uma opção e foi a que foi feita. Em termos da governabilidade, está obviamente assegurada, já que os republicanos, mais os eleitos do Macron, e depois há uma coisa que em França existe, que nós cá não podemos ter, que são os candidatos independentes ao Parlamento, o que aparece nas estatísticas francesas como os outros, que são 42, são aqui uns poderão muito bem
apoiar o governo Macron, os outros são mais junto à Unidade Popular que outra coisa. Portanto, não será por aí que haverá grande problema. Agora, isto traz-nos uma visão completamente diferente do que poderá ser daqui a 5 anos a França. Com não há, de facto, a esquerda, os partidos tradicionais estão a degradar-se, estão a existir cada vez mais movimentos que depois podem ou não tornar-se partidos e entrarem em grandes coligações, como a liderada por Mélenchon. Não quer dizer que depois ao centro ou à direita isto não possa vir a acontecer, mas o que é facto é que a concepção tradicional da política europeia começou o caminho para o fim. E eu não estou a ver como é que serão. E vou citar aqui uma pessoa que se calhar é mais conhecida pelos seus comentários à volta das bicicletas do que de outras coisas. Tem a ver com uma pessoa que quem gosta de ciclismo ouve sempre que o Bonassi que diz que o Macron poderá ficar para a história como desculpem, como o Obama francês, que depois de 2 mandatos segue-se um maluco. Não se sabe de que lado e como será isto. Mas agora há uma coisa que, de facto, também se salienta. É que, em minha opinião, o Macron pagou aquele apoio incondicional à Ucrânia até o último ucraniano e há já gente por essa Europa fora, e sobre isso falaremos depois, que já não está com paciência para continuar a pagar essa guerra. Mas eu acho que neste reflete-se, em minha opinião, nos resultados de Macron. E deixar aqui, agora não me lembro do nome da pessoa, deu-me uma branca, mas a pessoa por acaso é negra, uma mulher que chegou à França, clandestina, que ganhou a sua nacionalidade francesa, que andou a lavar escadas e hoje é deputada da nação, eleita nas listas da Unidade de Esquerda. Vamos para o Ricardo, passo para o Ricardo. O Bento já fez aqui uma análise, até fez a tal antevisão do que é que pode acontecer daqui a 5 anos. O que é que se passa em França no seu entendimento e que análise faz estes resultados das eleições? Porque isto acaba por ter reflexos na nossa vida também política, porque trazemos para cá toda essa informação e essas dinâmicas. Eu tenho manifestado aqui ao longo destes programas, das minhas intervenções nestes programas, e espero que não me tenham tomado como maluco ou como outsider em termos de análise política. Eu tenho dito aqui que o pessoal está um bocado farto daquela política bafienta, ortodoxa, baseada nos partidos tradicionais, convencionais, que não mudam o seu pensamento, que não mudam a sua ortodoxia, e portanto, tenho dito aqui muitas vezes que acho que o panorama está aberto ao aparecimento de novas tendências, de novas formas de pensar, de novas formas de fazer política. E digo isto porque eu sinto muito isto. Eu sinto muito isto, sou muito independente da minha forma de atuar e de ser e de estar e de pensar, e eu digo assim, às vezes remeto-me para mim mesmo e digo assim, será que eu estou aqui desalinhado até de pensamento e completamente fora? E estas eleições em França e outro tipo de atos eleitorais que têm acontecido ultimamente deixam-me um pouco tranquilo na minha forma de pensar e de analisar. Ou seja, e a França é o paradigma das democracias, do pluralismo, e dá-nos aqui um ensinamento do que é que, como disse o Bento, poderá acontecer no futuro, relativamente a futuras eleições e ao aparecimento de novas tendências, nova forma de fazer política, e esta alteração do xadrez político
em função da vontade expressa em torno de movimentos que aparecem. Eu lembro-me que Macron apareceu de um movimento dissidente, ele próprio foi dissidente do Partido Socialista, é um movimento que nasce quase em redor dele. E agora, e o Mélenchon também aparece um pouco como resultado dessa nova forma de estar na política. Ou seja, praticamente os partidos mais ortodoxos, mais clássicos da forma de fazer política durante o século XX, estão aqui a perder a sua representatividade. Isto para nós parece, mas é muito estranho. Não é nada. Isto é a nova forma de estar. E o aparecimento das tendências, sejam elas de direita, sejam de esquerda, o Bento referiu, o Marine Le Pen passa de 8 para 80, não é? De 8 para 90. Até se passa nesse aspecto. É um pouco o resultado da necessidade que as pessoas têm de irem à procura de novas referências, de novas ideias, novas formas de estar. E acho que isto é salutar. Acho que isto é salutar a democracia. Nós aqui em Portugal estamos um pouco atrasados ainda. Porque se formos atrasados, quer dizer, atrasados, entenda-se, quiçá esta tendência vai aparecer proximamente, e já começa a aparecer, mas vai reforçar-se nos próximos atos eleitorais que tivermos aqui em Portugal. Mas se formos aqui ao lado, em Espanha, eu não sei se é dado passarmos já imediatamente para a Espanha ou não, na Andaluzia, por exemplo, e Andaluzia não é um caso só isolado, porque Castilha e Leão aconteceu, Madrid aconteceu em 2021, há aqui uma nova forma, há aqui como que um estrabuchar e como um romper da ortodoxia política que nos tem conduzido até aqui, mal, muitas vezes, e que pode dar abertura a novas formas de governo, a novas formas de fazer, e eu estou expectante, e gosto disso, Alberto Magalhães, que comentário fazes tu ao resultado das eleições francesas? O Ricardo já fez aqui já cruzou essa informação também aqui com uma análise mais breve à situação de Espanha, e realmente há questões que são diferentes de um lado e do outro, não é? A realidade é bem diferente. Ou não? Eu queria dizer que eu não posso estar mais em desacordo com aquilo que o Ricardo disse. Acho que não estou nada satisfeito com estas novas modalidades de fazer política. Não gosto nada nem da Marine Le Pen, nem do fenómeno da União Nacional da Marine Le Pen, nem gosto nada do NUPES, não é? Que por extenso é Nova União Popular, Ecológica e Social como é que ele se chama? Mélenchon. O Mélenchon, um trotskista que não tem nada de novo, Ricardo. Os trotskistas não têm nada de novo. O Trotsky já levou com a machada na cabeça há uma data de anos. Não é? O Mélenchon é um trotskista que juntou... O que é isso? Um trotskista é sempre um gajo que não sabe muito bem o que é. Não é puro, não é puro. Por isso é que estava no Partido Socialista. Uma das táticas preferidas dos trotskistas é o entrismo. É entrarem nos partidos burgueses para os destruírem por dentro. Eu detesto, com qualquer bom burguês. Detesto tanto a extrema-direita como a extrema-esquerda francesa. E não vejo que daí saia grande coisa. Não sendo eu um macronista, parece-me que do mal ou menos em França o mal menor é o Macron, porque o resto é uma lástima. O Macron vai ter que governar aos pingos ou com uma geringonça com os republicanos, mas uma geringonça não declarada, porque os republicanos não podem dar um apoio explícito ao Macron, porque acabam por se extinguir se assim fizerem, em princípio, não é? Mas eu ando muito preocupado com os ataques à democracia liberal. Se juntarmos aquilo que aconteceu em França, não ao que aconteceu em Espanha, porque em Espanha é até uma volta à normalidade, não é? O PP acaba por ganhar as eleições com maioria absoluta, e o PP é um partido do centro, é um partido da democracia liberal, não é um partido extremista. Mas se juntarmos aquilo que se passa na França e a que a gente já pressente que se vai passar daqui a 5 anos, se juntarmos isso com o que se passa nos Estados Unidos
E aquilo que nós pressentimos que se vai passar em novembro, nas eleições intercalares, e depois daqui a 2 ou 3 anos, quando forem as próximas presidenciais, então a situação está muito grave. Os ataques à democracia liberal são muito grandes. Os republicanos nos Estados Unidos são mais extrema-direita do que a própria Marine Le Pen francesa, não é? E depois temos o perigo, os republicanos continuam debaixo do chapéu de chuva do Trump, que corre o risco de ser reeleito nas próximas presidenciais. E se o Trump é reeleito, nós vamos ter um sarilho desgraçado na NATO, vamos ter um sarilho desgraçado na Rússia, vamos ter um sarilho desgraçado na Ucrânia, vamos ter um sarilho desgraçado no mundo inteiro. Por outro lado, os democratas estadunidenses também não me deixam satisfeito nem sossegado, porque com as suas políticas identitárias completamente decadentes e fragmentárias, não é? Porque se põem as feministas negras contra as feministas brancas, as feministas lésbicas contra as feministas cis, etc, etc, etc. E os ataques à liberdade de expressão e à liberdade de informação, tão típicos desta época de ideologia woke e de cancelamentos, também não me deixam nada sossegado. Portanto, quer da extrema-direita, quer da extrema-esquerda, os perigos são muitíssimos, e aquilo onde o Ricardo vê um ar fresco porque estão a acabar com os partidos tradicionais, eu vejo um sarilho, mas um sarilho daqueles senhores sarilhos. A análise do Alberto a estas eleições em França e estas mudanças, ou este crescimento dos extremos. Bento Anastácio, e quanto à Espanha? Reservaste para esta segunda parte, que comentário fazes? E agora mais relacionado também com um partido que tens referido mais vezes, o Podemos, que entretanto derivou numa coligação mais alargada com a Esquerda Unida, Unidas Podemos, acabou por perder muitos votos, perdeu muitos lugares. Teve também uma cisão para um outro movimento que se candidatou na Andaluzia. Isto é um enfraquecimento da esquerda na Andaluzia, claro, juntando, claro, o PSOE, que perdeu muitos votos e que era o partido tradicional de poder nesta região de Espanha? Se entendermos que o PSOE é um partido de esquerda, teremos uma análise. Eu não faço esta leitura. Para mim, o PSOE, assim como o Partido Socialista Português, não são partidos de esquerda, são partidos do centro, com uma linguagem, quando lhes interessa, à esquerda, e com, objetivamente, uma prática política à direita. Mas isso são cá coisas minhas. Começar por dizer que é uma vitória absolutamente estonteante, por assim dizer, do PP. Nós tivemos uma situação, o PP espanhol esteve pelas ruas da amargura, com diversas cisões, sem orientação, e isso fez com que, por exemplo, o Cidadanos tivesse aparecido e tivesse tido a dimensão que teve, e depois o crescimento do Vox. Vamos à questão primeira, que é o desaparecimento dos Cidadanos. Os Cidadanos desaparecem da Andaluzia, já tinham quase que acontecido o mesmo noutras eleições regionais, o que quer dizer que a nova liderança do PP conseguiu recuperar o eleitorado que tinha perdido para um movimento que não tinha nenhuma diferença ideológica, não tinha nenhuma diferença política. Isto foi uma cisão não ideológica, mas uma trica entre dirigentes do PP, que levou a que a independência, se se lhes pode chamar, das listas dos cidadãos, encaixou essa quantidade de eleitores, que foi significativa, e que de um momento para o outro, com a clarificação da liderança do PP e com a governação desastrosa
do PSOE fez com que uma maioria destes eleitores, e significativa, tenha voltado ao sítio de onde saiu. Não é nem mais nem menos que é o regresso à casa-mãe. Depois temos o Vox, que perde a influência que tinha, já que podia de vez em quando ter ali alguma palavra no governo, deixa de ter, fruto da maioria absoluta do PP. Temos o PSOE a pagar as faturas da governação central e dos anos seguidos em que o seu procedimento não tem sido grande coisa, é uma gestão um bocado cinzenta, e depois com algumas questões internas de politiquice que fazem com que isto tenha acontecido. Acresce tudo isto, quer em França, quer na Andaluzia, num número absurdo de gente que optou por não ir votar. Mas sobre isso depois, que se calhar um dia destes falaremos sobre essas coisas. No que diz respeito à rapaziada que está mais perto de mim, há aqui uma questão simples. O Podemos foi um flop, assim como foi o Bloco de Esquerda. Igualinho, ou como foi a Syriza. Houve, por parte de alguns líricos da esquerda consequente, que acharam que poderiam ir fazer caminho e dar o corpo ao manifesto. Consequente ou inconsequente? Não percebi. A esquerda consequente. Consequente com quê? Os valores da esquerda, gente, se quiseres, marxista, sem qualquer tipo de refúgio em manobras e em palavreadas. É uma esquerda consequente, aquela que continua a dizer luta de classes, continua a dizer proletários e burgueses, continua a... A esquerda ortodoxa. Não propriamente. A esquerda que leu o Marx inteiro, não leu só metade do Marx, e que continua a acreditar na dialética marxista, que leva a que haja alterações profundas na forma de estar. Sim, ora bem, o que é que achas que aconteceu então a essa esquerda em Espanha? Como já aconteceu na Syriza, foi a clarificação dos campos. Não me pareceu muito possível aquela junção entre a Esquerda Unida e o Podemos. Eu nunca consegui entender muito bem o funcionamento da cabeça de Troscas, mas há uma coisa que a gente sabe, é que não se pode confiar em trotskistas já desde o meio do século passado. A ver, vamos o que isto vai dar. A mim parece-me que foi uma clarificação das águas à esquerda. Passo para o Ricardo Freixal. O Bento fala numa clarificação à esquerda na Andaluzia. Está a acontecer. Na área da esquerda. Começar a acontecer na área da esquerda, exatamente. O Alberto diz que na Andaluzia há uma renormalização, digamos assim, do processo político, com um partido como o PP, da democracia liberal, a ganhar as eleições e os extremos a perderem força. Que comentário faz, Ricardo? Ainda bem que a torta-direito tem aqui ideias e formas de pensar e de analisar completamente diferentes. O Alberto Magalhães estava completamente contrário àquilo que eu tinha dito, e ainda bem, são formas de interpretar. Mas queria lembrar, e relativamente ao repto que o Luís Matias lançou, queria lembrar que o voltar ao PP... Eu estudei em Espanha em 1982 e o primeiro embate político que tive, de análise desde fora, porque não votei naturalmente, sou cidadão espanhol, foi ver Filipe González, o PSOE, ganhar as eleições ao PP. Ora bem, e isso eu não estava à espera. Como é que acontece? Alberto Magalhães, são passados 40 anos sobre essa vitória. Portanto, não é um voltar do eleitorado. Eventualmente, algum eleitorado que transitou... Ricardo, tentou... o último governo era liderado pelo PP.
Não, mas voltar aqui há uma decalagem de muito tempo e não podemos aqui apenas analisar com base em 5 ou 6 ou 4 ou 5 ou 6 anos, mas é um novo eleitorado. Em 40 anos há um eleitorado novo e há um eleitorado que procura eventualmente, mas o Alberto Magalhães, mas o Mélenchon, não gosto do Mélenchon, também não gosto da Marine Le Pen. Sense lato, o que para mim é favorável em termos democráticos e em termos de uma nova organização futura é que existem novas formas de pensar, novas formas de expressar a capacidade que nós temos de expressar a nossa votação, a nossa forma de interpretar noutras forças políticas que não as tradicionais e as convencionais. Eu estou completamente em desacordo também com o Bento. Continuam a existir eventualmente esses partidos, essas forças políticas, mas surgem novas e para mim é fundamental que eventualmente o sistema, mas isso já é outra questão muito mais profunda de discussão, de análise e de mudança, para quê? Mas dentro do mesmo sistema, do atual sistema, as novas formas de pensamento, as novas formas de discussão, as novas formas que nos permitem novas opções, para mim são favoráveis e rompem com, o Alberto Magalhães referiu ali há pouco também. Alberto Magalhães, eu não estou propriamente a responder-lhe assim, o ataque à democracia liberal. Eu não sei o que é que ele entende por democracia liberal, democracia sense lato, mas com novas formas de pensar, com novas formas de atuar e que não estarão subjugadas eternamente às formas mais convencionais de fazer política e de candidaturas e tudo isso. E, portanto, eu acho que a Europa, a França, a Espanha um pouco, e vamos ser confrontados com isso, quer queiramos, quer não, em Portugal também, a uma nova forma, a novas ofertas políticas, a novas opções, a novas formas de fazer política e a quadros eleitorais completamente diferentes. E que isso venha rapidamente, porque eu estou farto. Não falámos há pouco, as notas de abertura foram curtas, não falámos do problema da saúde, não falámos do problema da segurança, não falámos do problema da estratégia nacional nos vários setores, e isso está tudo por falar, está tudo por fazer, e é o resultado desta política e desta governabilidade ou pseudo-governabilidade ortodoxa, bafienta, da qual nós, enquanto cidadãos, não estamos nada a beneficiar. Portanto, temos que romper. Me perdoem, mas eu estou aqui um bocado... Apetece-me estrabuchar. Alberto Magalhães, o Ricardo continua na expectativa então de que existam novas formas realmente de participação política? Mas o que é que há de novo na extrema-direita francesa e na extrema-esquerda francesa? Não há nada de novo. Alberto Magalhães, eu não estou agarrado. Não estou agarrado nem à extrema-direita, nem à extrema-esquerda, nem pouco mais ou menos. Eu estou a dizer que não há nada de novo. Há novas formas. Não há novas formas, é tudo velho. Não, agora, a manifestação pode não então vamos lá ver. Mas agora era eu falar. Sim, vamos lá então ouvir o Alberto, porque é que o Alberto faz aqui a leitura do... Ricardo já passou a sua vez. Estou calado, já me calei. A democracia também é isto. É que nós estamos a correr a grande velocidade para o fim do programa e temos ainda um tema para tratar do Bento. E eu ia responder à pergunta do Ricardo. Democracia liberal para mim é muito simples. É democracia representativa e não popular. É democracia em que existem vários poderes e contrapoderes e não um poder único, um centro de poder único. Poderes que se limitam uns aos outros, em que a maioria está limitada e não pode ofender ou oprimir as minorias. E é isto, a democracia liberal. No fundo, agora, há quem diga que a democracia é o pior dos sistemas, com exceção de todos os outros. E eu gostava aqui neste bate-papo com o Ricardo, gostava de lhe dizer a coisa de outra maneira. Os partidos centristas, e isto também é para o Bento, os partidos centristas são os piores partidos de todos, com exceção de todos os outros. É só isto. Os partidos centristas tradicionais são os piores, com exceção de todos os outros. Esta é a minha opinião. Eu já estava desconfiado. Esta é a minha opinião e eu estou a dar a minha opinião. Também tenho direito a ela.
Eu há bocado. Certo? Muito bem. E, portanto, eu acho, eu não estou aqui a dizer que os partidos centristas e tradicionais são o suprassumo da política. Cometeram erros, são chatos, zango-me com eles a torto e a direito, mas os outros são muito piores. E as sociedades que os outros preconizam são sociedades em que eu não quero viver. Simplesmente é assim. Simplesmente Muito é bem. isto. Eu há bocado ao Luís Matias, estava a ouvir o Alberto Magalhães e o Alberto Magalhães está no centro. Está no centro mesmo. Exatamente, Estamos todos no centro. radicalmente no centro. Mais, e mete-nos a todos no centro. Centrista radical. Centrista radical. E Cada mete vez o Bento mais. Anastácio, já meteu o Bento Anastácio no centro também. Era o que mais faltava. Era o que mais faltava. Vamos lá ver, Bento, dizes tu que nós apertamos o cinto, e isso tem sido falado várias vezes aí nas notícias, particularmente devido à inflação, e o Putin enche os bolsos. Ora, queres nos falar de sanções, será isso? Eu quero falar do efeito bumerangue das sanções. Vamos lá ver uma coisa, como eu já fico claro, pode haver alguém que seja a primeira vez que me ouve falar sobre isto. Eu defendi aqui que o caminho para a paz é um único e que passa pelo desaparecimento de Putin. Portanto, tudo o que eu possa dizer que as pessoas ouçam com este pressuposto. Eu acho que o Putin é um ser abominável e é daquelas coisas que não deveriam sequer ter nascido. Mas isso é outra questão. Agora vamos ao que é facto. Nós temos a inflação que temos, nós temos a recessão que temos, nós sentimos na nossa carteira todos os dias, mas por esta altura do campeonato somos dos que sentimos menos. Vamos começar por dizer aqui 3 ou 4 situações objetivas, claras, e que dependem e que são originárias e são causas desta guerra. Primeira, nas contas da Federação Russa, com todos estes cortes, com todas estas ações, passou a vender menos petróleo, menos gás, mas a receber mais dinheiro. Isto não estou a ver como. Não estou a ver como. Já estou a dar essa oportunidade. A China está a comprar o petróleo ao custo mais barato. Agora é a minha vez, vocês interrompem. Eu não vos interrompo, vocês gritam uns com os outros, mas agora é a minha vez. E depois, quando for para discutirmos ideias, discutimos, eu estou a pôr factos. E isto são factos. Mas são factos. De onde é que vêm esses factos? De onde é que eles vêm? Olha, dá-te trabalho de ir a ver os resultados do primeiro semestre ao Banco Mundial. Ora, são os dados que a Rússia coloca no Banco Mundial. Muito bem, vamos lá, Bento. Então, quero dizer que tem sido um caminho errado. Não é por aí que se vai acabar com a guerra, porque o Putin está-se bem nas tintas para os efeitos das sanções nas pessoas que vivem na Rússia e no seu povo. Ele não tem o mínimo de respeito pelos russos. E por isso quer lá saber que sofram consequências com a guerra, que morram, que passem fome. Para isso, para ele, está-se nas tintas. Nós temos o exemplo depois do caso de Cabo Verde. Cabo Verde teve uma recessão de 15%. Um país com as dificuldades que tem, que neste momento está a entrar numa crise profunda e que o governo teve que entrar com um plano de emergência social, já que o desemprego aumentou 25%. Isto é um país irmão aqui ao nosso lado, que está a pagar sem culpa nenhuma, sem ter nada a ver com isto. Está a pagar. Isso é efeito da guerra? Efeito da guerra. Isto é efeito da guerra. Diz o primeiro-ministro de Cabo Verde com isto há uma semana. Nós temos na Grécia níveis de vida pré-troika, em que os gregos estão outra vez a viver como nós por lá passamos e eles passaram, nos tempos negros da Troika,
e estão outra vez a ir viver para a rua e a passar fome, porque a inflação é de tal maneira grande e, ao contrário de nós, a percentagem de habitação própria é muito mais baixa e estão a passar as passinhas do Algarve. Na Irlanda, as pessoas já vieram à rua reclamar contra a carestia de vida e contra a forma ruinosa da sua economia. Nós, em Portugal, temos o aumento brutal da energia, temos um aumento brutal nos produtos alimentares e até quando é que nós vamos continuar a suportar uma guerra absolutamente... eu nem vou dizer, porque isto é uma rádio, para esta guerra, e o que é que está a acontecer? Não será por falta de dinheiro que o Putin vai continuar a matar ucranianos. Não será por falta de material bélico que o comprará à China ou à Índia ou à Turquia, que consegue fazer a quadratura do círculo vendendo drones aos ucranianos e mísseis anti-drones aos russos. E nós pagando. Há que pôr fim a isto. E eu sou insuspeito ao dizer que concordo em absoluto com as palavras de Sua Excelência o Presidente da República do Vaticano, que se chama Papa, e com a análise que ele faz ao início da guerra e ao caminho que ela tem tomado. Portanto, é a altura de deixarmos de resistir até ao último ucraniano, é a altura de deixarmos de alimentar o Putin e a sua oligarquia, porque neste tempo todo não vi nenhuma ação de facto para restabelecimento da paz e para pôr fim à guerra. A única coisa que vejo é quem quer vender mais armas, com que dinheiro e com que apoio. Com o meu já chega. Vamos encontrar um caminho para libertar quer a Rússia de Putin, quer a Ucrânia do genocídio. Mas não é com estas sanções que a gente lá vai. Passo para o Ricardo Feixal. O Bento traz-nos este tema sobre o efeito bumerangue das sanções. Faz uma análise idêntica? O que é que comentário faz ao impacto das sanções também do lado ocidental? E estará a Rússia assim a sobreviver também ao impacto dessas restrições? Não, eu sou sobretudo sensível e sou hipersensível aos efeitos nefastos que esta guerra tem, que esta invasão russa da Ucrânia tem, não só a nível da Ucrânia e do seu povo, como também depois como o efeito, não sei se será, oxalá que fosse bumerangue e que fosse cair todo em cima, não dos cidadãos russos, mas do Putin. Mas o que é facto é que esta guerra tem, direta e indiretamente, nós estamos a sofrer o impacto desta guerra. E portanto, isto é o exacerbar, neste momento é o exacerbar as consequências. Nós estamos a sofrer as consequências de uma exacerbação de um processo de globalização que tem acontecido nos últimos anos, essencialmente económico e político, que tem acontecido nos últimos anos e que se acentua mais agora com o problema da guerra, porque a espaços, por questões de natureza política ou de política económica, de estratégia, baseada também nessa política e nessa política económica, nós sofremos impactos de desregulação do mercado, como estamos a sofrer aqui. E a inflação acontece a espaços tem-nos acompanhado na nossa vida. Não somos muito novos, mas também não somos assim muito velhos, mas estamos... e o que é facto é que estamos muito vulneráveis. Todos nós, quer dizer, o mundo inteiro está vulnerável a estas alterações. E depois nós, que somos países, não direi que são periféricos, mas que somos muito sensíveis e que estamos praticamente comidos por esta macroeconomia globalizada, somos aqueles que sofremos mais estes impactos, porque temos menos recursos, porque temos menos autossuficiência, porque temos menos capacidade de resistir e estamos aqui um pouco à mercê desta história, desejando que a guerra acabe por todos os motivos e também por este,
e não temos, de facto, estratégia nacional que seja capaz de combater tudo isto, porque depois não temos almofada. Nós não temos estratégia para essas situações. Podendo dizer, mas a normalidade não é esta, de facto, a normalidade não é esta. Mas, face a esta globalização, nós abrimos o flanco e não nos protegemos. E eu vi nas notícias de ontem que a Islândia, acho que foi a Islândia ou a Finlândia, que distribuiu 1.000 euros por cada família para fazer face, para atenuar os impactos deste crescente inflacionário. E nós não temos essa capacidade. Poderão dizer, mas os 1.000 euros não resolvem o problema, está bem, mas pode atenuar. E se calhar, paralelamente a essa ação impactante de uma certa quantidade de moeda para fazer face à inflação, poderão existir outras medidas que nós aqui não temos. Nós aqui não temos estratégia nenhuma neste momento. Vemos todos os dias os combustíveis a subir, os bens essenciais como o pão, o leite, todos os bens de consumo alimentar. Para quem vai ao supermercado sabe que eles aumentam todos os dias, a conta é cada vez maior. E depois o impacto disto em setores que deviam estar estruturados e que não estão, e que depois estão mais sensíveis neste momento. Muito bem. A saúde, não é muito bem, para lá. Tente terminar, Ricardo. A saúde e a saúde vem, aliada à saúde, vem todo uma série de fatores com os quais nós estamos no dia a dia a sofrer e cada vez mais desprotegidos. E, portanto, não é só, infelizmente, é um problema relacionado com a guerra, mas não é só um problema relacionado com a guerra. É esta globalização e é a nossa incapacidade enquanto Estado, baseado num governo que eventualmente não existe e que navega à vista, para tentar resolver de facto. Não há estratégia, não há almofada, porque não há estratégia e, portanto, estamos cada vez mais vulneráveis, não é? De facto, infelizmente. A vários níveis, nos vários setores. Passo para o Alberto Magalhães. Alberto, e que leitura fazes tu do efeito das sanções? Cá e lá, do lado ocidental e na Rússia, claro. Ora bem, vamos lá ver. O Bento propôs-nos o seguinte tema. Nós apertamos o cinto, Putin enche os bolsos. Esta asserção, no médio prazo, pode ser, a curto prazo, pode ser ter algo de verdade, mas no médio prazo é falsa. As sanções poderão não ser suficientes para prevenir uma vitória da Rússia na Ucrânia, mas de certeza que fragilizarão a capacidade de Putin de conduzir políticas externas agressivas no futuro. E nós temos que prevenir esse tipo de políticas externas agressivas da Rússia. O raciocínio do Bento é altamente pernicioso. É igual ao do Putin, aliás. Eu estava a ouvir o Bento e parecia-me que estava a ouvir o Putin na sua última conferência. Tenta convencer-nos que nós é que estamos a perder com as sanções e tenta convencer-nos que é inútil estarmos a perder com as sanções. Ora, isto são duas coisas que me parecem falsas. Nós não somos os únicos que estamos a perder com as sanções. Os russos estão a perder com as sanções. Claro que as sanções incomodarão mais, talvez, os pobres russos do que os ricos russos. Os ricos, em todo o lado, em todo o mundo é assim. Os ricos resistem melhor às adversidades da vida económica do que os pobres. Mas não há alternativa. Quais são as alternativas às sanções? O que é que a Europa pode fazer e os Estados Unidos podem fazer em alternativa às sanções? A guerra ou a submissão à Rússia. Só há duas hipóteses. Ou se faz a guerra diretamente, se aumenta a confrontação militar, ou nos submetemos todos à Rússia. Começamos por cortar o fornecimento de armas à Ucrânia, para a Ucrânia ter que se submeter, e a seguir vai ser a Moldávia, depois vão ser os países bálticos, vai ser a Geórgia e por fim a Europa toda. Submetemos todos à Rússia, voltamos a importar gás russo ao preço que os russos quiserem e fazemos aquilo que os russos quiserem. Ora, eu não estou para viver num mundo assim, peço desculpa, Bento, mas eu não estou para viver num mundo assim. Eu prefiro a guerra. Eu prefiro a guerra à submissão à Rússia. Ora, portanto,
A minha posição é simples. Eu acho que as sanções são necessárias, são incómodas, obviamente que são incómodas, obviamente que os países mais pobres, como a Grécia e Portugal, sofrem mais com as sanções, mas atenção, a Grécia é um país próximo de Putin. Não me admiro nada que aquilo que o Bento disse que os gregos estavam a sofrer, não me admiro nada que isso seja propaganda do governo grego, que num certo sentido também é um aliado da Rússia, ou está perto de ser. Em relação àquilo que o Bento disse do Cabo Verde, não percebi o que é que os problemas económicos em Cabo Verde têm a ver com as sanções europeias à Rússia. Não consigo fazer ligação. Então o Bento termina a fazer essa ligação e fecha o tema. A não ser que me estejas a dizer que o Cabo Verde agora não pode fazer negócios com a Rússia e que era muito bom fazer negócios com a Rússia para Cabo Verde. Não, o Cabo Verde não tem dinheiro para pagar o petróleo. Pá. Qual petróleo? O petróleo. Cabo Verde produz petróleo como ao caraças, produz energia como ao caraças, portanto não tem que comprar. Não sei se tem. Mas tu preferes a guerra. Tu preferes a guerra e preferes cabo-verdianos a morrerem à fome. Cabo-verdianos a morrerem à fome por causa da guerra. Como qualquer bom balcão. Isso é demagogia mais real. Parecias o secretário-geral da NATO. Vamos lá deixar então o Bento terminar então os cabo-verdianos a morrer à fome por causa do petróleo. Bento Anastácio, tem então lá muita energia solar. Tem muita energia solar. Vamos passar para o Bento para fechar o assunto, fecharmos o tema. Já não temos sempre uma segunda volta, mas dou-te a oportunidade apenas para concluir e muito brevemente. Então. Ele já está no uso da palavra. Ele estava a terminar, exatamente. Eu vou começar, em vez de vos ouvir, começar a interromper-vos e a gastar o tempo. Então, quem é que te interrompeu, assim, meu? Eu vou começar agora. Eu vou começar. É que eu saiba, tu é que me interrompeste. Para o Bento terminar, então. Sim. Eu vou começar por citar. Eu vou começar por citar. Posso? Luís Matias, não sei se está a reparar, eu estou a portar melhor. Não, agora não. Eu vou começar por citar o Alberto Magalhães, quando ele diz: prefiro a guerra. Prefere a guerra o Alberto Magalhães, prefere a guerra a todos os falcões da NATO, enfim, prefere a guerra... Prefiro a guerra à submissão à Rússia. Não sejas demagogo. É a minha vez. Não sejas demagogo. Não pões na minha boca de coisas que eu não disse. Não, tu dizes guerra à submissão. Prefiro a guerra à submissão à Rússia. Prefiro a guerra à submissão à Rússia. Posso continuar? Fica claro. Bento, para concluir então, nós temos de terminar o programa. E então estou-te a dar a palavra. Bem, agora ficámos sem ouvir o Bento porque o microfone ficou desligado. Ele agora vai já... Vamos lá, Bento, vamos lá. Eu tenho de vos pedir para podermos concluir e ouvir o Bento para concluir. Quando não somos nós que estamos debaixo das bombas, é fácil preferir a guerra. É fácil armar aqui ao defensor da moral e dos bons costumes quando são os outros a passar fome. É fácil dizer aos cabo-verdianos usem energia solar, tal como diria a Maria Antonieta, como um croissant. Exatamente, é isso mesmo. É preciso haver algum rigor nestas coisas. E é absolutamente... menos demagogia. É absolutamente inumano, para não dizer outra coisa, quem quer que seja dizer eu prefiro a guerra. Eu prefiro a paz a qualquer custo. A paz a qualquer custo é lamber as botas do Putin. Isso que tu queres, mas não tens a coragem de dizer. Esse é que é o problema. Começas logo por dizer que queres a morte do Putin. Tu não queres a morte do Putin. Tu queres a morte da NATO. Queres a morte da União Europeia. Também queres. Nem a NATO, a mim não me serve nem a NATO nem o Putin. A NATO e o Putin são para mim iguaizinhos. É com esta discussão e com esta divergência que terminamos o Torto e Direito de hoje. Até eu. O Ricardo agora fica onde está. Nós voltamos de hoje a uma semana novamente ao programa. Até de hoje 8 dias. Não, mas é que eu também quero guerra. Quero guerra também, não quero submissão. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixial. Realização de Luís Matias.